Agora em Brasília são 10h02. Revista Justiça. Debate. No último dia 15 foi sancionada a lei que tipifica a prática de bullying presencial ou do virtual, o chamado cyberbullying. Trata dessas situações como crime. A novidade foi celebrada por especialistas no assunto, mas também houve bastante críticas de especialistas da norma, porque ela deixa de ser específica em diversos pontos. Vamos saber então quais são esses pontos. Com o professor e advogado criminalista, Dr. Diogo Ponzi. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado novamente pelo convite. E vamos tratar desse tema que já está gerando muita polêmica, né? Uma lei cheia de boas intenções, mas com alguns problemas. Também está conosco a advogada atuante no direito digital, doutora Adriele Aires Brito. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite. Também está conosco o doutor Leonardo Marinho, também atuante no direito digital. Doutor Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, Sérgio. Vamos começar com quem, então? Deixa eu ver aqui. Doutor Diogo, vamos falar, então, nessa questão do direito penal ou vamos para o direito digital? Já deixo a bola com a doutora Adriele. Doutora Adriele, vou começar com a senhora, então. Vamos lá. Porque temos essa situação, né? A lei chegou, trouxe boas expectativas, mas quando foram ler o texto, começamos a ter, assim, faltou isso, faltou aquilo. E o direito digital? Como reagiu também à chegada dessa lei? Sérgio, é uma lei que sempre quando é algo relacionado à criança, adolescente, ao jovem, nós temos que celebrar, né? Por mais que ela realmente tenha ali algumas questões e ela tem que ser ponderada em alguns pontos, ela veio para ser mais específica ainda em relação ao Marco Civil da Internet. O que nós temos hoje de muito bom no Marco Civil da Internet? É o nosso artigo 19, que é sobre a remoção imediata dos conteúdos, tanto do artigo 19 quanto do artigo 21, sobre a remoção imediata de conteúdo sexual infantil. Então, isso para a gente é muito bom, porque, Sérgio, todos nós temos aqui de concordar que quando o assunto é esse, é uma valoração objetiva que tem que ser feita. Não há muito que se perguntar em relação à remoção desse conteúdo. O direito digital, né, atendendo bem a sua pergunta, ele fica muito preocupado em relação à remoção daquele conteúdo que está sendo relacionado à criança, né, e ao adolescente. Então, nós percebemos, sim, que houve uma maior especificidade em relação ao tema, quando se trata de criança e adolescente. Porém, a gente sai de uma esfera civil, que a gente trata justamente do Marco Civil da Internet, e vai para a seara penal, que aqui os nossos colegas com certeza poderão tratar bem do assunto. Então, na minha visão, na minha maior preocupação é tratar de uma forma penal, dar uma resposta penal, um assunto que não somente o direito criminal pode dar uma resposta. E para o senhor, doutor Leonardo Marinho, dentro ainda do aspecto do direito digital, recebeu bem a lei, podemos celebrar, mas... É isso, Sérgio. Podemos celebrar, mas a lei tem um problema de semântica muito grande, um problema que vai ser imposto ao judiciário para a solução, né? O Brasil é o segundo país com mais crime cibernético no mundo. Existe uma pesquisa de 2021 que comprova isso, fica só atrás da Índia. O Brasil é o terceiro país em fraudes digitais no mundo. Então, nós estamos numa situação que, de fato, exige-se uma medida firme, imediata, a ser tomada para solucionar, principalmente se tratando de crimes contra crianças e adolescentes. No entanto, Sérgio, já entrando um pouco na fala do colega aqui ao lado, nós temos uma situação que foi tipificado um ato que em mais de 50% dos casos que nós temos no Brasil são cometidos por crianças e adolescentes. Então, essa lei, ela veio de uma lei, nasceu, na verdade, utilizando termos de uma lei de 2015, uma lei antiga de 2015, e que sofreu alguns enxertos no momento da sua promulgação, na sua aprovação. Então, esses enxertos não tiveram muita semântica na hora de se redigir. Então, nós temos um problema muito sério na lei, quando se compara o caput, a tipificação do crime de bullying, com o parágrafo único, que é o cyberbullying. Qual seria a diferenciação entre o bullying e o cyberbullying? Seria simplesmente o ambiente digital. No entanto, nós temos no final do caput da lei, quando trata do bullying, a palavra
é virtual, ou seja, os crimes que são ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então, vai sobrar isso para o judiciário e para os casos concretos, mas há de haver um sopesamento para se enquadrar o crime, que vai gerar muita discussão no judiciário. Doutor Diogo Ponzi, vamos lá, qual foi a sua recepção da lei e qual a sua análise inicial? Olha, Sérgio, primeiro, como a doutora Adriele muito bem disse, toda vez que a gente cria algo do ponto de vista normativo para proteger crianças e adolescentes, nós temos que comemorar. Então, isso na minha opinião, é a premissa que tem que nortear qualquer análise dessa lei. Porém, o mas, que já foi dito aqui, é uma lei que sofre realmente de alguns problemas. Primeiro que essa lei, Sérgio, eu acho que é uma lei pequena e que tem um escopo muito grande, porque quando a gente vê o objetivo da lei, o escopo da lei, nós verificamos que ela não tem tão somente o norte, o objetivo de lidar com o problema do cyberbullying ou do bullying, mas Sim. também de tratar de problemas relacionados ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um problema completamente diferente e que com certeza exigirá políticas públicas distintas do que aquelas voltadas para, de alguma forma, mitigar o problema do bullying, do cyberbullying nas escolas. E ainda sobre o cyberbullying e o bullying, me preocupa também que essa lei, apesar dela falar em políticas públicas para enfrentamento do problema, ela pouco faz do ponto de vista concreto. Ela é uma carta de intenções, ela diz o que poderá ser feito, medidas que serão determinadas, uma política nacional que deve ser criada, mas concretamente a tábua de salvação dessa lei são os tipos penais incriminadores, que, como o colega também já disse, esses delitos, na verdade, eles são cometidos basicamente, ou em grande parte, por crianças e adolescentes, que, como todos sabem, aqui no Brasil são inimputáveis do ponto de vista penal. Eles responderão por atos infracionais análogos. Mas se a tábua de salvação, se o grande centro dessa lei é um tipo penal incriminador, eu me pergunto se realmente, se nós estamos falando de condutas majoritariamente cometidas por crianças e adolescentes, deveria ser o direito penal a melhor resposta para lidar com esse tipo de problema. Doutora Adriele, pois não? Dentro de todo esse panorama, Sérgio, doutor Leonardo, doutor Diogo, nós temos que prestar bem atenção o que a gente tem que fazer na medida em que uma criança é vítima de um cyberbullying ou de um bullying, né? Uma das primeiras questões que a gente tem que fazer é arrecadar, amealhar todas as provas envolvidas, né? Como são todas feitas, né, pelas telas, né, pelas redes sociais, por mensagens de WhatsApp ou qualquer questão que seja, Sim. É preciso fazer, então, uma ata notarial, isso é bastante importante para a gente poder esclarecer ao nosso público, para que se possa, então, comprovar aquela infração, né, ou aquele crime, e fazer isso uma ata notarial, e para que possa, então, a pessoa se resguardar e ter aquilo ali como prova. E é bom saber também que ela pode ser tanto feita num cartório ou também feito por notariado, que também você pode fazer online também. O custo dessa ata notarial baixou porque o pessoal falava que era muito caro, né? Olha, Sérgio, talvez isso, não sei se foi foi um óbvio, se não, porque só no ano passado foram 2.400 atas notariais só no DF. Então, foi um recorde que foi batido, foi uma notícia da semana passada que saiu. Só em 2023 nós tivemos essa quantidade de atas notariais. Pois não? Fala da doutora. Existe mesmo que foi levantado pelo nosso colega aqui ao lado, existe um questionamento muito grande da necessidade dessa lei. Porque a política de bullying e cyberbullying existe desde 2015 e isso já gerou e gera uma cadeia sequencial de educação que muitas vezes é o ato necessário e não a tipificação penal. Porque é o seguinte, do ano de 2022 para o ano de 2023, houve um aumento de 50% das denúncias de crime de bullying e cyberbullying. Ou seja, o que aconteceu? Houve um aumento do cometimento do crime ou houve um aumento do conhecimento da existência de um crime e da denúncia relacionada a um crime? E segundo, se houve um aumento da denúncia em 50% relacionado a esse tipo de crime,
era realmente necessária a tipificação penal desse crime? Já estava sendo denunciado o crime, já estava sendo levado à autoridade o crime. O que de fato existe quando há uma tipificação, um enquadramento melhor de um crime, é a punição correta para aquele crime que não estava sendo punido corretamente pela falta de uma tipificação mais adequada. Só que aí eu venho para um segundo questionamento. Nós temos uma diferença muito grande de tipificação ou de penalização entre o bullying e o cyberbullying. Há quem diga nos artigos de direito que a relação entre o bullying e o cyberbullying nada mais é do que na minha visão, é um agravante, mas há quem diga que são duas tipificações. A tipificação do crime de bullying e a tipificação do crime de cyberbullying. Ouso discordar por se tratar de parágrafo único, não está tipificado num novo artigo. Mas quando você vem para analisar uma agravante onde no crime do caput nada mais também há quem diga que não é um crime, no máximo uma contravenção, porque a pena é somente uma multa, aí quando você vai para o parágrafo único, que é a agravante, ele sai de uma suposta contravenção, que a pena só é uma multa, para reclusão de 2 a 4 anos. Ou seja, só pelo fato de sair do ambiente presencial para o ambiente virtual, você sair de uma multa para uma pena de até 4 anos de reclusão. Desproporcionalidade, né? Uma desproporcionalidade absurda. Falta de coesão sistemática, que é algo que nós sofremos reiteradas vezes aqui quando surgem novas leis. Falta muitas vezes ao legislador, de novo, muitas vezes imbuído das melhores intenções, 90% das vezes. Mas falta um pouco de cuidado sistemático em relação ao próprio ordenamento jurídico. Existe já um ordenamento jurídico posto, com tipos penais incriminadores, que tem penas previstas e que essas penas obedecem, pelo menos em tese, a um grau de lesão ao bem jurídico tutelado, que são aqueles valores que nós, como sociedade, consideramos mais importantes. E aí, quando você apresenta uma lei que tem uma disparidade dentro da própria lei, não é em relação a outros crimes, mas dentro da própria lei, entre dois tipos que visam enfrentar o problema, no frigir dos ovos, é o mesmo problema. Evidentemente que tem as peculiaridades do todo crime que é cometido na internet, nas redes sociais, tem algumas peculiaridades. E até aproveitando isso, os crimes, ditos crimes cibernéticos, e eu tenho certeza que o colega vai poder me corrigir se eu estiver errado, eles se dividem entre próprios e impróprios. Os crimes próprios são aqueles que necessitam dos meios, desses novos meios de tecnologia para que sejam cometidos. Mas crimes comuns, como o estelionato, que recentemente nós conversamos aqui, os crimes contra a honra, ou até crimes contra a liberdade individual, podem também ser cometidos por meio da internet. São crimes cibernéticos impróprios. E aí voltamos para aquela situação. Será que nós precisaríamos de uma nova tipificação? Se nós já temos os crimes cibernéticos impróprios, se os crimes comuns podem também ser cometidos pela internet, sem a necessidade de se criar novos tipos penais e talvez gerar uma bagunça ainda maior nesse nosso sistema que, claramente, num movimento de expansão de direito penal, já está começando a ficar bem bagunçado, Sérgio. Doutora Hanna Gomes chegou, a nossa convidada também, advogada, professora de Direito Penal, estava ouvindo, né, na Rádio Justiça antes de chegar aqui, e esse tema, né, a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Qual a sua pontuação inicial? Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom dia aos meus nobres colegas, doutor Diogo, doutor Leonardo, doutora Adriele. Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Sérgio, como já foi pontuado, é uma lei muito importante, né? A gente esperava muito por essa legislação. É uma lei que me afeta particularmente na minha advocacia, atraindo aí a advocacia internacional, criminal e criança e adolescente, né? Então, acaba me interessando nesses três pontos. Já foi dito também que foi uma redação meio atropelada, né? E a gente esperava tanto esse tipo penal. E senti um esvaziamento no crime principal, né? No crime do 146A, porque não há uma punição, uma pena privativa. É o 146A? É o crime de intimidação sistemática. É o próprio bullying, né? A gente
vê a palavra bullying, a gente ouve muito a palavra bullying, sempre voltado para criança e adolescente. Foi a primeira preocupação da doutora Adriele que ela trouxe, eu estava ouvindo. Mas lembrando que pode ser aplicado também para adultos, né? A gente tem o mobbing lá na literatura americana, que é o bullying no emprego, né? O bullying na atividade laboral da pessoa adulta. Então, essa intimidação sistemática, em que pese a gente tem, assim, uma preocupação maior com criança e adolescente, também pode ser aplicada para os adultos, para mulheres, em especial, como uma questão de gênero, que pode até vir a ser, vir a ser agravada. Então, é uma lei que trouxe um tipo penal tão esperado pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, esvaziado, porque não tem uma previsão de pena privativa de liberdade, trouxe apenas uma pena de multa, e com uma discrepância muito grande do crime qualificado, que seria pela via virtual, né, de 2 a 4 anos. Sendo o sujeito primário, não tendo maus antecedentes, ele vai abusar, diria eu, dos benefícios da Lei 9.099 do Juizado Especial, atraindo aí todos esses benefícios como transação penal, suspensão condicional do processo. E não vai haver uma punição específica, porque a própria punição é uma multa, né? E infelizmente, a gente tem esse senso de justiça pela via da pena privativa de liberdade, não é o que se espera num Estado democrático de direito evoluído, mas é a nossa sistemática. Então, trouxe aí um crime despenalizado. A gente só tinha isso lá no 28 da Lei de Drogas, né? Que tem o uso de droga, o consumo de droga para consumo próprio, sem pena privativa de liberdade, apenas com uma sessão de admoestação. E aí inaugura aí esse tipo penal esvaziado sem pena. Eu não consigo ver uma eficácia tão grande, esse senso de prevenção e responsabilização que deveria ter. Sim. Doutora Adriele, e a responsabilidade dos servidores, das redes sociais, essa lei também abrange isso ou não? Sérgio, ela não acaba sendo muito específica em relação aos provedores, né? Então, a gente também está aí na espera de um PL que esteja, né, de acordo com isso, PL das fake news, digamos que ele poderia abranger diversas facetas da sociedade, podendo também incluir essa questão, mas a gente não trata tão exatamente assim do cyberbullying em relação à internet. O que nós temos é o regime geral de responsabilidades do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em que os provedores se tornam responsáveis, uma vez citados, intimados a retirar a fazer uma remoção de um conteúdo, digamos, pelo juiz, como bem o doutor Leonardo bem colocou, que vai vir uma ordem do judiciário para essa remoção de conteúdo. Se é aquela URL, que ela tem que ser muito bem especificada, se ela não é removida a tempo, aí sim as plataformas elas acabam sendo responsáveis. Mas aí a gente pergunta, mas a gente tem que esperar o judiciário para fazer isso? Não. As próprias plataformas também já têm mecanismos próprios de defesa muito eficientes, e eles conseguem fazer toda uma varredura de colocar de sinalizadores também de conteúdo que não é, digamos assim, propício a esse ecossistema da internet, que a gente tem que pensar a internet como todo um ecossistema. Então, nós temos essas duas facetas. Em relação à criança e adolescente, a gente tem que sempre lembrar que a Constituição dá a maior prioridade possível, que fala que é um dever de todos nós, é um dever do Estado, um dever da família, um dever da sociedade, a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem. Então, por isso é que as plataformas também, de vontade própria, né, de antemão, elas conseguem ter mecanismos de remoção desse conteúdo. E aí, qual é a responsabilidade da plataforma? É manter esses dados, caso ela armazene, manter esses dados por 6 meses. Armazenados, não expostos. Armazenados para que eles possam ficar disponíveis aos usuários e às autoridades públicas responsáveis, para que se possa, então, ir atrás dos metadados, ou seja, daquelas mensagens ou daquele perfil daquela pessoa, caso sejam mensagens que não sejam armazenadas, ou então elas realmente têm acesso àquele conteúdo privado das comunicações. Outra coisa que a gente também pode fazer e imaginar é que talvez cada um consiga também
fazer provas, ou seja, aquela questão da ata notarial que eu tratei anteriormente. Se é uma ameaça, são palavras que são ditas contra a criança, contra o adolescente, a própria pessoa de posse do seu celular consegue fazer aquela ata. Porém, se são dados que são mais difíceis de serem coletados, que são em grupos, a pessoa ouviu falar, ouviu dizer, não sabe exatamente como é que isso está acontecendo, aí sim ela vai precisar da ajuda da plataforma. E aí ela consegue ter esse acesso a esse conteúdo. Doutor Leonardo, e um pai ou uma mãe que está ouvindo aqui a nossa programação e o filho, a filha sofre cyberbullying, como é que ela tem que agir? Já temos a ata notarial e o que mais? Sérgio, a gente tem alguns conselhos para os pais, né? Então, o principal conselho, acho que parte um pouco antes da situação real, né? A questão educacional e a questão de preparação das plataformas para a utilização pelos menores. Então, nós temos hoje aplicativos que já fazem esse tipo de triagem, que você instala nos aparelhos utilizados pelos menores, que esses aplicativos eles fazem não só o rastreio das mensagens, sem invadir privacidade, mas que menores podem ter sua privacidade invadida para a segurança pelos pais, exclusivamente. Mas eles fazem o rastreio das mensagens, eles fazem o controle de conteúdo, eles fazem um trabalho importante pelos pais e a educação para não aceitar a amizade de desconhecidos, que isso é feito já desde nossa infância, quando não tinha essa parte do digital, né? Mas essa educação hoje em dia, pela facilidade do acesso e pela divulgação hoje em dia da importância de você ser famoso e ter maior número de seguidores, isso gera uma exposição muito grande. Então, após esse trabalho de educação, nós temos de fato a ata notarial, nós temos outros meios agora com as startups, meios digitais que você consegue fazer esse tipo de registro com toda a segurança, que não são os registros com a fé pública, mas que eles dão também outros tipos de garantias, como selo cronológico, como registro, como documento, como se fosse um registro de contrato em cartório. Eles fazem um registro em cartório também. Sim. Então, nós temos alguns outros meios que você pode, pela internet, pesquisar e encontrar startups que tragam também segurança jurídica para fazer esse registro, tal como a ata notarial, mais barato, de fato, para fazer um processamento judicial daquela infração. Então, o conselho é esse, ele parte principalmente anterior ao problema, né, com a educação e com a preparação dos meios digitais. Doutor Diogo, o que o senhor pode acrescentar também nessa ajuda, nesse auxílio para os pais que passam por uma situação como essa? A filha reclama que está sofrendo de cyberbullying. Olha, Sérgio, os colegas, eles já, digamos assim, quase que exauriram as possibilidades em relação principalmente a essa questão de preservação de prova. Eu até gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Porque quando nós estamos falando, e aí eu vou me ater aqui à área criminal, de crimes... Um adendo também, o stalking também está abrangido, coberto por esta lei, porque é a perseguição pela via virtual também, né, ou não? Essa lei, ela quis abraçar o mundo, né? Eu estava comentando até com um colega que a lei, ela não é só voltada para a questão do cyberbullying, mas também com crimes relacionados à exploração sexual. Então, a abrangência é muito grande. Se nós considerarmos que é uma lei que se integra ao escopo, digamos assim, de proteção das pessoas dentro da internet, eu acho que a gente pode considerar que, não que ela vá abranger o stalking, mas ela vai se somar a essa prática delitiva também já prevista na nossa legislação, para tentar, digamos assim, mitigar o cometimento desses crimes cibernéticos próprios que, como o doutor já falou algumas vezes, tem crescido muito aqui no Brasil. Mas ainda em relação às provas, Sérgio, desse tipo de crime, tem que se tomar um cuidado muito grande em relação à cadeia de custódia da prova digital. Explica direitinho. Cadeia de custódia. Dá uma aula aqui. E os outros professores também, por favor. Eu acredito que uma aula não vai ser possível, mas a gente consegue pontuar aqui algumas questões que são bem relevantes, porque
é em relação a essa cadeia de custódia que entendo eu que hoje se encontra talvez uma das maiores fragilidades do aparato persecutório para lidar com os diversos, não só com esses crimes aqui previstos nessa lei que nós estamos conversando hoje, mas todos os crimes cibernéticos próprios e impróprios. Inclusive, eu falei aqui sobre os crimes cibernéticos impróprios, são os crimes comuns, tem que se tomar um cuidado adicional, porque, por exemplo, um crime de ameaça. Um crime de ameaça, Sérgio, eu posso cometer aqui um crime de ameaça. Tá? Eu posso chegar aqui fora, no corredor. Eu te ameaço, por exemplo. Não tem uma testemunha. Entrevista. Exatamente. A gente aqui tem uma desavença, eu acabo cometendo crime de ameaça, tem uma testemunha. No processamento desse delito, o que vai acontecer? Essa testemunha vai ser rolada, vai ter a sua palavra e provavelmente essas serão as provas para servir para uma eventual condenação. Claro que o caso concreto que determinará se serão suficientes. Mas qual que é o problema em relação aos crimes cibernéticos impróprios? É que esse crime de ameaça, que é um crime que, em regra, não deixa vestígio, quando ele é cometido pelo meio virtual, ele passa a deixar vestígios. E qual que é a decorrência prática disso para o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal determina que crimes que deixam vestígios devem passar por perícia. Por isso, a necessidade de preservação dos dados para a obtenção dos metadados ganha especial relevância, porque se antes era um crime que não exigiria perícia, porque era um crime que não deixava vestígio, nesse caso passará a exigir a elaboração de uma perícia técnica, que para que a perícia técnica seja realizada, as autoridades precisarão desses dados e os metadados que efetivamente é que vão verificar a autenticidade desses elementos para a comprovação do delito. Doutora Adriele queria acrescentar um ponto, né? Exatamente, Sérgio. A gente também tem que pensar por que nós chegamos a essa lei, né? Ou seja, que mundo é esse que nós estamos vivendo em que é necessária uma lei dessa, né? Existe um fenômeno chamado abandono digital, que é o quê? É a negligência dos pais, dos irresponsáveis em relação ao menor, em que eles permitem, que eles são permissivos e deixam ali a criança tendo total acesso a tudo a hora em que ela bem deseja. A criança não vai ter o autocontrole de chegar a dizer, não, agora realmente eu preciso parar e já deu 1 hora de videogame e vou parar. Então, não é bem assim, todos nós sabemos que não é. Então, a proximidade da criança com os pais ou os responsáveis é da mais alta relevância. E aí a gente também tem que prestar atenção em alguns pontos em que a criança passa a desenvolver e a gente tem que estar muito atento. Por exemplo, uma criança que não está mais querendo ir à escola, uma criança que fica muito retraída, uma criança que não quer ficar na presença de outra criança ou de algum outro adulto. Então, a gente tem que fazer essa investigação para saber se existe algum outro ponto mais crítico em relação àquela criança. Então, nós temos que ter ciência de que o abandono digital é uma realidade, principalmente após a pandemia, em que houve uma maior aderência aos meios digitais, né? Eles foram incorporados ao dia a dia da criança de forma muito rápida. Então, hoje, tudo é pelo computador ou pelo celular, sendo que o Brasil é um dos países em que a maior interação da internet é por meio do celular. Então, não é uma interação de qualidade, diferentemente do que seria se fosse, por exemplo, no computador de mesa ou até mesmo no notebook. Então, isso a gente também tem que prestar muita atenção. Por que nós chegamos até aqui? Doutora Hanna Gomes, a senhora citou o direito internacional também, que isso é um tema que lhe é caro. Por que o direito internacional? Sérgio, a comunidade internacional, e aí eu digo Europa, Estados Unidos, ela já vem se preocupando com o bullying há muitos anos, né? Com o cyberbullying agora, com o advento da internet, né? Desde os anos 80, dos anos 90, vindo aí até essa preocupação já legislada, já positivada, né? A gente já tem o bullying como crime em alguns países desde os anos 90. Por que não copiamos igual? Não sei, é uma boa pergunta. E a gente copia... Mas demora para fazer. E a gente copia tanto, né? Fazemos É uma muito bem, crítica mas aí demoramos muito pra fazer. ao legislador, mas a gente copia bastante. Mas boa pergunta do porquê. Talvez porque criança e adolescente não vote, né? Não tem essa proteção específica. Mas, enfim, não vou entrar nessa polêmica. Pois não. Essa fala da doutora Adriele é o que traz a minha preocupação, o abandono digital. Né? Porque crianças e adolescentes estão sendo entregues à educação em casa. Isso não é exceção, Sérgio. Isso é uma regra, infelizmente. A gente tem tido vários problemas. Eu acompanhei algumas denúncias que chegavam aos conselhos tutelares nos últimos 2
2 anos, algumas ações do Ministério Público de combate e prevenção a violências e agressões e abandonos contra criança e adolescente, e a gente percebe que pai e mãe estão delegando a função de cuidado ao celular, né, colocando ali essa pessoa extremamente vulnerável, em desenvolvimento, como está posto na Constituição, no ECA, é um ser em desenvolvimento, ele precisa de orientação, de cuidado, de vigilância, e entregando a pseudo-segurança do celular. Então, o filho está ali sentado no sofá com o celular na mão, pai e mãe acham que está vigiando o filho, que está tudo bem. Mas ali dentro do celular existe a internet, que é o mundo, né? E essa criança, ela pode sim estar exposta a essas circunstâncias que são criminosas e muitas vezes agora com uma pessoa adulta por trás, né? Então, o cyberbullying, o bullying cometido pela via digital, ele precisa ser uma preocupação do pai e a mãe e observar, como a doutora Adriele trouxe, o seu filho. Eu tenho um caso, Sérgio, que a mãe falava assim, nossa, mas o meu filho fica trancado no quarto o dia inteiro, eu não conheço meu filho. Quantos anos tem seu filho? 8 anos. Como uma criança de 8 anos passa o dia inteiro trancada dentro do quarto? É uma negligência, um abandono, é se eximir da responsabilidade dessa criação. E fiscalização, tem crianças com senha no celular. Para quê senha? Tudo bem, pode até ter uma senha por questão de segurança, mas pai e mãe têm que ter acesso a essa investigação, essa apuração. Diariamente, eu diria. E tem pai e mãe que falam, não, mas eu vou atingir, vou ofender, vou invadir a privacidade do meu filho. Bom, se você tem esse pensamento, pai e mãe, você vai poder ter que arcar com algumas consequências negativas. Porque a criança, ela é um ser em desenvolvimento. Ela precisa de norte, de diretriz, de orientação, vigilância constante para que não sofra esses abusos. E o mundo está aí. A gente já viu algumas reportagens, algumas notícias, alguns casos, e a gente percebe que é um ser muito vulnerável, muito fácil, é uma presa muito fácil para o mundo da criminalidade virtual. Doutor Diogo, estamos muito aqui no cyber, né? No virtual. E no real, como provar que a pessoa está sendo vítima de bullying? Na prática, nas escolas, no trabalho, onde quer que esteja, como a pessoa pode fazer essa prova? Na verdade, quem tem que fazer essa prova é a autoridade policial, Sérgio. A autoridade policial que tem os mecanismos... Mas se você chegar lá e falou, estou sendo vítima de bullying, prove. E aí? A polícia, ela em tese, pelo menos, ela vai ter mecanismos para apurar se efetivamente essa conduta está sendo cometida. Existe, inclusive, se nós estamos falando de crianças e adolescentes, nós temos normalmente delegacias especializadas para lidar com o problema. Aqui no Distrito Federal, nós temos ali na DPE, que é a Delegacia de Polícia Especializada, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DPCA, que faz um belo trabalho aqui no âmbito do Distrito Federal, é muito especializada, tem profissionais ali que efetivamente sabem o que estão fazendo. Porque é a polícia que vai ter, por exemplo, condições de intimar uma pessoa que eventualmente se sinta, digamos assim, um pouco intimidado de prestar um depoimento, para que preste esse depoimento. É a polícia que vai ter as condições de ir no estabelecimento de ensino e coletar algum vestígio, alguma prova material de, por exemplo, uma violência física. É a polícia que vai ter condições de representar, por exemplo, para que um magistrado determine uma busca e apreensão que se obtenha, por exemplo, um aparelho de celular ou mesmo um computador onde estarão as provas que nós falamos, as provas digitais, no caso do cometimento de um crime perpetuado por meio da internet. Então, são as autoridades que compõem o aparato persecutório, polícia, Ministério Público também, que terão as melhores condições. Nós falamos aqui sobre algumas provas que as pessoas podem produzir por questão de resguardo, mas quando nós estamos falando de crimes, quem tem que apurar crime é a polícia, acima de qualquer outra autoridade. Inclusive, a gente tem que tomar um certo cuidado para que daqui a pouco as pessoas, no afã, digamos, de se protegerem, não cometerem elas algumas ilegalidades e até prejudicarem uma eventual investigação. Quais ilegalidades? As pessoas, você não pode, por exemplo, pegar o celular de uma pessoa e tentar obter, por meio da força ou por meio de um ardil, os dados que estão ali dentro, porque a pessoa que é detentora do celular, a possuidora do celular, tem direito à privacidade, ela tem uma proteção constitucional em relação à sua propriedade. Então, efetivamente, como eu disse, a polícia que terá as condições, inclusive de, claro, com os indícios de que aconteceu algum crime, a pessoa pode muito bem e deve, e aí as doutoras falaram muito bem, os pais, eles têm que entrar nessa questão, nesse grande problema.
A lei que nós estamos apreciando aqui não fala nada de paz. Claro que ela deixa uma margem muito aberta para a criação de políticas e medidas, então pode ser que isso ainda venha a ser elaborado, mas a lei não fala nada especificamente sobre isso. Tudo bem, temos o ECA que também já, digamos assim, traz os pais para esse debate, e eles têm que participar. Mas os pais que, digamos assim, por mais que sejam ciosos, ainda assim sejam surpreendidos com filhos cometendo esses ilícitos ou vítimas desses ilícitos, eles podem muito bem procurar, podem não, devem procurar a polícia, e como eu disse, existe uma polícia especializada para isso, para que fazer uma ocorrência policial e dar início, então, a uma investigação oficial que, pelo menos em tese, vai mitigar a possibilidade do cometimento dessas ilegalidades. Doutor Leonardo, a gravação de som ambiente sem autorização da outra parte também é válida para provar esse bullying? Ter um áudio ali do ameaçador perto de você fazendo uma ameaça? Sérgio, colocar gravadores em ambientes de terceiros, não. Se você está sendo agredido e você grava esse áudio, sim. O doutor pode falar melhor isso, mas eu não posso invadir ambiente de terceiro, como ele falou, no afã de querer solucionar o caso. Eu tomar medidas e essas medidas passarem a ser transgressoras, é um perigo muito grande. Mas eu me resguardar com meus equipamentos e eu gravar como agressor, sim, não tem problema algum. Isso até é importante que seja feito, mas o problema é que você está falando de crianças. Nesse caso, a gente está falando de uma lei que ela alterou, de fato, é uma política para enfrentamento de crimes contra a criança, mas ela alterou o Código Penal. Então, ela é uma lei que foi aplicada, foi tipificado um crime que ele pode ser cometido contra crianças e contra adultos. Então, tem até comparações de pessoas que falam que se enquadra no caso da Carolina Dickmann, de divulgação de fotos íntimas, e na minha visão isso já existe uma tipificação penal na própria lei da Maria da Penha. Como você comentou do negócio do stalking, nós teremos também uma confusão judicial, legislativa, de aplicação, porque o stalking a gente está falando de uma pena de 6 meses a 2 anos. Quando a gente vai para o cyberbullying, a gente está falando de uma pena muito maior, que vai até 4 anos. Então, e os crimes são muito parecidos. O stalking é você simplesmente perseguir alguém para intimidar. É perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, seja presencial ou virtual, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção. Mesma coisa fala a lei do bullying e do cyberbullying. Você intimidar alguém sistematicamente, mediante violência física ou psicológica. Então, a gente tem uma sobreposição legislativa. Então, a gente tem possibilidades de buscar cadeia de custódia, de provas, mas nós vamos ter um enfrentamento muito problemático disso no judiciário. Só complementando o que o colega falou aqui em relação a essa questão probatória, para dar um exemplo mais concreto. Vamos imaginar que uma mãe descobre que o filho está sofrendo bullying num grupo de WhatsApp. Aí ela resolve pegar o celular do filho e, se passando pelo filho, começa a instigar, digamos assim, comentários esses que poderiam de alguma forma se enquadrar no cyberbullying. Se a mãe fizer isso, provavelmente ela vai macular essa prova. Ela vai transformar essa prova de lícita em ilícita, quando o que ela deveria fazer era simplesmente pegar o celular, ir na delegacia fazer uma ocorrência e entregar o celular para as autoridades. Então, por isso que eu reitero, muito cuidado no momento que formos enfrentar situações como essa. A autoridade policial é que vai ter as condições melhores, principais para enfrentamento do problema, se estamos falando, evidentemente, do âmbito criminal e também infracional. Doutora Adriele, falamos aqui do abandono dos pais, os filhos largam eles lá no celular, no computador. Seria interessante que a lei também punisse, criminalizasse os pais por essa conduta? Olha, Sérgio, é sempre delicado você tratar na esfera criminal algo que já aconteceu. Ou seja, a gente já ocorreu o crime, né? Ou seja, o ideal é que haja uma prevenção. O ideal seria que houvesse um cuidado anterior, uma orientação a esses pais e eles terem a certeza de que eles não estão sozinhos nessa batalha, porque a atividade de ser mãe, de ser pai, é uma atividade, às vezes, solitária. Ali você está no âmbito da sua família, você tem que tomar decisões todos os dias, não é fácil. Eu mesma sou mãe e eu sei o quanto que é difícil, todos nós aqui sabemos como é difícil ser um pai, ser uma mãe, e ter todos esses dilemas no dia a dia, ainda ter que lidar com uma situação, Sérgio,
que a gente não tem repertório para isso, porque nós não fomos criados assim, a nossa geração não teve isso na nossa idade. Essa está sendo a geração, digamos, de uns talvez 15 anos para cá, em que a gente está tendo que ter um repertório novo e saber como lidar com essa situação. Daí, você culpar os pais por uma situação que todos nós coletivamente estamos desenhando uma solução para ela, talvez não seja a melhor situação. Doutora Hanna, concorda? Concordo sim. A responsabilização dos pais, ela já é posta, né, Sérgio? A doutora Adriele comentou da proteção integral da criança e adolescente, que é lá na Constituição definida, trazendo aí os pais e os responsáveis como obrigados à proteção dessa criança e adolescente, mas toda a sociedade como dever de proteção e preservação dessa criança e do adolescente. O doutor Leonardo trouxe para a gente o stalking, e veja, Sérgio, o stalking também, eu também tinha essa impressão, doutor, quando a primeira leitura do crime de intimidação reiterada. O stalking, que está lá no 147A do nosso Código Penal, ele fala perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica. Para mim, isso também soa como bullying. Perseguir e intimidar, para mim, são, Exato. nesse caso, psicologicamente, são sinônimos. Exatamente. Perseguir ou intimidar psicologicamente uma pessoa. Porque exige-se a reiteração da conduta, tanto no stalking quanto no bullying. Intimidar sistematicamente é uma perseguição. Perseguição. Sistematicamente, reiteradamente, né? A gente tem esse problema do reiterado. Quantas vezes vão ser? Veja como a gente precisa dessa crítica nesse texto legal que veio agora, sendo que o de stalking veio em 2021, já com essa problemática do reiteradamente. Quantas vezes a legislação o julgador vai precisar entender o que é o reiterado? Duas vezes? Na cadeia de custódia de prova, você não vai ter condições de interromper um ato criminoso de imediato. Você vai ter que aguardar que ele seja reiterado de forma sistemática. Porque reiterar uma vez só, exatamente, tipo, acontecer 2 vezes, é suficiente? Exatamente. Acontecer 3 vezes e também aí, é suficiente? Infamação, injúria, né? Seria somente isso. Ameaça. E aí, pensando como defesa, como advogada criminalista, veja, uma conduta só, então não está tipificado. Não está no crime penal. Então, é atípico. Então, aquela criança vai ter que suportar o bullying, a mãe e o pai vão ter que passar por uma sensação de injustiça. Do crime, né, doutora Hanna? Se for incitação ao suicídio. Sim. Precisa a gente ter mais de uma vez? Mas já existe o crime de incitação ao suicídio, né? Então, mas aí não está exatamente dentro da lei. Aí né? a gente tem mais essa problemática que o legislador, infelizmente, não se preocupou, sendo que a gente já está nessa discussão lá do stalking desde 2021. O que é o reiterado? Deveria-se ter um maior cuidado aí para a gente poder ter uma aplicação efetiva, um verdadeiro combate a essas práticas que as estatísticas mostram que são grandes. Isso só demonstra, doutora Hanna, que realmente falta ao legislador, quando enfrenta problemas complexos como esse, o cuidado de observar a legislação já vigente. Vocês acabaram de falar muito bem aqui que o crime que foi colocado agora pela nova lei vai acabar se confundindo algumas vezes com o stalking. Eu tenho a impressão que o legislador ele quis proteger objetos distintos quando ele criou cada tipo penal. Tá? Ele quis, digamos assim, olha, aqui eu quero proteger crianças e adolescentes. Nesse outro aqui, talvez eu quero proteger principalmente mulheres. Só que qual que é o artigo do tipo penal do stalking, doutora? 147A. Eu acho que ele está no mesmo que está perto da ameaça. Não, eu acho que ele está no mesmo capítulo do Código Penal, ou seja, é o mesmo bem jurídico tutelado, é a liberdade individual. Então, por mais que o legislador, o legislador quis proteger objetos distintos, mas do ponto de vista dogmático, do ponto de vista técnico-jurídico, ele colocou no mesmo capítulo do Código Penal. Então, o bem jurídico tutelado é o mesmo. E aí, nós temos 2 condutas que se assemelham muito no mesmo capítulo do Código Penal. Isso vai cair para a subjetividade a depender da exposição que for dada ao caso. A exposição foi muito grande, vamos procurar uma pena maior. E isso gera o quê? Insegurança jurídica. Insegurança jurídica muito grande. Aí o caso vem parar aqui no STF, né, doutora? Ai, muito nossa. Sem dúvida. Tudo casa muito aqui no Supremo. Exato. Mas voltando ainda aqui, doutor Leonardo, então as empresas, os provedores, as big techs,
com esta lei são atingidas ou não de fato? São atingidas tal como foram atingidas pela lei das fake news, tal como foram atingidas as últimas leis que foram criadas para criar essa segurança jurídica, que não estão criando segurança jurídica de fato. Aí entra no direito internacional. Muitos desses provedores estão em servidores internacionais. Eu passei por um problema quando eu retornei a Brasília, fiquei 15 anos fora, retornei a Brasília, fui trabalhar no Ministério da Cultura para criar a lei do site blocking, para evitar piratarias. Como que você vai implementar uma legislação de bloqueio de sites de pirataria? Você precisa utilizar o direcionamento do ato judicial ao servidor. Aqui a tentativa que foi feita no passado, na época da proposição dessa lei, foi ir ao provedor de internet e não ao servidor, porque o único meio que o Brasil tinha de bloquear o acesso àquele site era bloqueando o canal de acesso e não o servidor. Porque o servidor muitas vezes não tem nem acesso. A gente passou nas eleições agora vários problemas de ordens judiciais que não eram cumpridas, porque muitas vezes não se tinha acesso ao provedor e outras vezes você não tinha acesso à pessoa para citar. Eu passei várias vezes problemas, período de eleição, na tentativa de derrubar informações alegadas como inverídicas no Wikipédia. Mas o Wikipédia não tem pessoa jurídica no Brasil. Como que eu vou exigir de um ente, pessoa jurídica, que retire a informação e que eles informam que a informação não é colocada por eles, é colocada contributivo, pelas pessoas do dia a dia, pessoas comuns. Mas houve uma ordem judicial para retirar aquela informação. A quem se direciona essa ordem? Se não existe uma pessoa jurídica no Brasil responsável. Mas arrecadar eles podem, né? Doações, né? O maior doador do Wikipedia é o Google. Tentei notificar o Google, mas ele falou, não sou dono. Que situação, né, doutora Adriele? Realmente é complicado. Acho que a gente pode voltar um pouquinho na fala do Dr. Leonardo, que ele trouxe uma questão bem interessante. A internet, sobre as camadas da internet, né? A gente está a internet está em todos os lugares, ela está fácil no nosso celular, às vezes o carro é conectado, etc e tal, mas a gente não para um pouco para pensar como é que se estrutura a internet. E de uma forma mais aceita, a internet ela é dividida em 3 camadas. Ela tem uma camada de infraestrutura, que seria ali o material pesado mesmo, a internet, os cabos marítimos, as redes de conexão. Aquela ali seria uma primeira camada. Teria depois uma segunda camada, a camada lógica, e por último teria a camada de conteúdo. Então, a gente tem que saber, a depender do que a gente quer, a gente tem que saber qual dessas camadas atacar para se remover um conteúdo. Então, por exemplo, quando houve um bloqueio do WhatsApp, por exemplo, em 2016, houve, então, um ataque à camada de infraestrutura. Ou seja, foi feita uma ordem para que se bloqueasse naquela camada o WhatsApp. Então, a gente está tratando aqui de todo o aplicativo que foi totalmente removido da nossa possibilidade de acesso. Quando a gente trata de conteúdo, já é um pouco mais diferente. A gente tem que ser um pouco mais sutil e saber qual desses produtores de conteúdo a quem eu vou me dirigir para poder remover aquele conteúdo. Porque ele está somente num site, ele está hospedado em um site. E é por isso que é tão importante a gente ter a URL. Porque a gente simplesmente não pode chegar e dizer, não, tira esse conteúdo desse vídeo que é assim, 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 e fazer uma descrição. Não pode. A gente tem que ir bem específico, de um por um, para saber qual é a remoção daquele conteúdo. Então, existem formas, sim, de você remover esse conteúdo. Agora, isso são demorados e, como o doutor Renato colocou anteriormente, acaba sendo tudo para o judiciário. Né? Acaba soberbando o judiciário, porque também, por sua vez, as plataformas, elas não têm como, de antemão, saber se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Então, por isso que a gente está também nessa questão toda, que é tão delicada, que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Porque também a plataforma, ela é um terceiro, ela é uma pessoa que está apenas fazendo uma intermediação ali das comunicações, não é um conteúdo produzido pelas plataformas, e sim pelos seus usuários. E ela não tem como averiguar, tintim por tintim, digamos assim, o que está sendo escrito, se ele é verdadeiro ou não. Então, por isso que a gente tem que ter, e a gente bate aqui mais uma vez,
tem que ter esse canal de comunicação direto com a criança, né? Não ficar, como a doutora Hanna colocou, Evitar, né? evitar, é a prevenção, porque depois que uma foto é colocada na internet, é muito difícil de retirar. Inteligência artificial modificando foto, criando fake nudes. Isso, e isso para as crianças, né? Houve até um episódio agora também, ultimamente, nas últimas semanas, em que houve uma denúncia em que crianças estavam utilizando as fotos de outras crianças e fazendo montagens, trucagens através da inteligência artificial. E olha, Sérgio, a gente também trata sobre a inteligência artificial fraca e forte. Essa é uma inteligência artificial fraca, né? Essa que produz textos, essas coisas que a gente do chat GPT, etc. Primária, né? É primária, exatamente, doutora Hanna. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito acesso. E a criança, muitas vezes, ela fica inibida em oralizar aquele abuso. E isso, às vezes, só sai daqui a 5, 10 anos. Doutora, em violência doméstica, a gente leva anos para uma mulher se reconhecer vítima de uma agressão, Exato. se reconhecer como vítima. Imagine uma criança, ela vai se culpar, ela vai se retrair. Ela vai dizer que a culpa é dela, né? Que foi ela que deu causa. Sim. Aquela, E não fui vai eu que dei a falar. imagem pro amiguinho. Eu que falei tal coisa pro amiguinho. E nesse ponto que eu entro com uma outra pergunta, doutora Hanna. E as escolas? Ela tem papel também legal nesse combate, o cyberbullying e o bullying? Sim, Sérgio, como a gente já apontou aqui, a gente tem a proteção integral da criança e do adolescente. Que todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis por nossas crianças e adolescentes. Aqui a doutora estava falando da remoção de conteúdo, que é extremamente necessário, e a gente lembra também da responsabilização. Tanto na internet, buscando-se o servidor, onde que esse site está aportado, quem é que produziu esse conteúdo. Então, é uma cadeia de responsabilizações para que a gente possa efetivamente punir. No direito penal, em resumo, a teoria da persecução penal, quem praticou esse ato para que ele seja criminalmente punido? Então, isso é muito difícil. Com relação a essa proteção, é que a gente chama a atenção das escolas, né? Criança... Elas podem ser também penalizadas. Por omissão, por exemplo. Por quê? A proteção integral traz a responsabilidade de todos nós. E a escola tem esse dever de cautela, pelo menos ali naquele ambiente escolar. Então, a escola, por negligência, por omissão, também pode ser responsabilizada por algum fato que ali aconteça, né? Tem escolas hoje que exigem jogos, que exigem a gamificação do conteúdo acadêmico, do conteúdo didático, e esse game ele pode ser invadido. Nós temos casos de professores violadores, de professores incorrendo em estupros de vulnerável, que a gente não vai garantir que vai ter um professor que vai entrar naquele jogo, né? Então, isso é tudo tão sensível que devemos, sim, todos nós. E a responsabilização da escola e dos pais também será debatida. Pois não, doutor Leonardo. Só para adicionar aí, a lei do bullying de 2015, ela já prevê no artigo 5º que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, o bullying. Ou seja, não só pela obrigação dela legal, por ser uma instituição de ensino, mas há previsão legal da obrigação das escolas, não só escola, agremiações e tudo mais, de combater especificamente este tipo de crime. E, baseado nisso, também podem sofrer processos de indenizações milionárias. Já existem casos no Brasil, existe caso no Brasil de indenização sendo cobrada na justiça. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Quero começar agradecendo e também partindo para as considerações finais. Professor, advogado criminalista, Dr. Diogo Ponzi, obrigado pela sua presença nessa sexta-feira. Eu que agradeço novamente, Sérgio, pelo convite. E temos aí uma nova legislação que ainda vai dar muito pano para manga. O judiciário vai se debruçar, como nós falamos aqui anteriormente. Eu não vou me surpreender se vier bater aqui nas portas do Supremo Tribunal Federal, porque tem questões aqui complexas, mas ao mesmo tempo não deixo de ser esperançoso que, principalmente em relação ao começo dessa lei, os primeiros artigos, tem ali a possibilidade da instituição de políticas públicas que ainda serão formuladas, elas não estão determinadas na lei, mas que talvez essas políticas públicas sim sejam as melhores medidas para enfrentamento de problemas tão complexos, né? Obrigado por estar conosco. Obrigado. Também agradeço ao Dr. Leonardo Marinho, advogado, atuante também no direito digital e outras especialidades. Dr. Leonardo, obrigado por estar conosco aqui. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer enorme estar aqui.
e inclusive discutir um assunto tão polêmico que gera essa discussão gostosa. De fato, é uma lei que foi colocada ao apagar das luzes, né? Essa inclusão sobre esse bullying e cyberbullying é um projeto de lei de 2021 e a inclusão ocorreu no final de 2025, logo antes da aprovação. Então, acabou sendo algo realmente mal redigido, com uma dificuldadezinha muito grande. Infelizmente, torço para que isso se torne algo, não digo inútil, mas de pouca utilização, pelo fato de existirem no futuro programas que façam o papel devido no lugar da lei. Porque a lei realmente vai ser bastante problemática, inclusive pela desproporcionalidade das penas entre o bullying e o cyberbullying, que isso vai gerar realmente um problema muito grande para a sociedade. Muito obrigado. Doutora Adriele Aires Brito, advogada também atuante no direito digital, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Obrigada, Sérgio. Foi a minha primeira vez aqui na Rádio Justiça, fico muito feliz de poder participar. E fica aqui mais uma vez o recado aos pais, aos responsáveis, aos tutores, aos professores, que eles precisam estar disponíveis, emocionalmente inclusive, para ouvir melhor suas crianças. E saber que as crianças podem contar com eles e vice-versa, né? Porque realmente é um tema do nosso tempo, é um desafio novo para todos nós ao mesmo tempo, né? Ou seja, nós todos estamos aqui construindo um repertório juntos para poder viver melhor em sociedade. E vamos então, como o doutor Leonardo colocou, né, vamos saber qual é o ponto ótimo de aplicação dessa lei, que ela não fique tão subutilizada, mas também não se vá com muita vontade de apenas com essa sanha punitivista em relação a um tema que só o direito penal não resolve. Muito obrigado mais uma vez, doutora Adriele Aires Brito. Doutora Hanna Gomes, advogada, professora, especialista em direito criminal, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E aproveitando a fala da doutora Adriele, algo novo, mas está ficando cada vez mais perigoso, fatal, pessoas que se matam porque são vítimas de boatos. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio, peço perdão novamente pelo atraso inicial, agradeço o convite. O debate é sempre bom, a gente precisa discutir essas questões. E como eu sempre reforço, Sérgio, o direito penal ele não resolve nada. O direito penal ele chega depois que o problema está instalado, que o problema aconteceu, que o crime aconteceu e a gente precisa punir alguém. Então, a lei é importante, sim, justamente para que ela dê espaço para políticas públicas de prevenção, para que ela fomente a discussão e a gente possa ter mais consciência enquanto sociedade. Mas punir não é a nossa expectativa, ainda mais tratando-se de criança e adolescente. A gente gostaria que isso não acontecesse. Então, espero que a lei sirva, sim, a seu propósito, que é prevenir e efetivamente cuidar da criança e adolescente brasileira. Doutora Hanna, 30 segundos. A senhora foi vítima de um golpe virtual que está aí repercutindo, viralizando na internet. Alerta o nosso ouvinte, por favor, sobre uma falsa videochamada. Eu me surpreendi, né, no comecinho dessa semana, em plena segunda-feira, minha mãe recebeu uma chamada de vídeo do WhatsApp, né, da plataforma de comunicação instantânea, um vídeo com a minha cara, era o meu rosto. Sua voz? A minha voz, uma roupa parecida com a minha e pedindo dinheiro, né? Logo minha mãe já pediu uma senha que a gente já combinou dentro de casa e aí ela entendeu que era um golpe, mas precisamos perceber que é uma nova modalidade, o quanto a inteligência artificial vai ser utilizada para o mundo do crime. Fica o alerta então, recebeu chamada, a conversa está estranha, é melhor desligar, né? Exatamente. 11 horas em ponto, a Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição minha, Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos David Lima, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível para assistir depois também no YouTube da Rádio e TV Justiça. Um excelente dia para você. Está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock. Até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.